Seja muito bem-vindo à 41ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos iniciar nossa 9ª incursão, finalmente falando sobre os investimentos em renda variável. Talvez a parte mais sedutora de todo o curso, mas igualmente perigosa. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos ver essa apresentação da 9ª e 10ª incursão. Vamos ver o que realmente representa a renda variável, quais são os tipos de investimentos que podemos fazer nessas classes de ativos, vantagens e desvantagens, claro. Se é possível, a gente começar os investimentos em renda variável com pouco dinheiro. Está estruturado essas 10 próximas aulas neste sentido aqui, tá? Então, vamos começar hoje esses conhecimentos básicos iniciais sobre investimento em renda variável. Amanhã, ações, na sequência, análise técnica e fundamentalista, que vai se aplicar praticamente todos os ativos de renda variável. Fundos imobiliários, criptomoedas, câmbio, commodities, ETFs e, por fim, assim como nas 2 semanas de renda fixa, vamos ver como montar uma carteira vitoriosa de ativos de renda variável. Tá? Só para você se localizar aqui ao longo desses próximos 10 dias. Vamos lá. Em linhas gerais, investimentos em renda variável são aqueles cujo retorno é imprevisível no momento do investimento. O valor vai variar conforme condições de mercado e, consequentemente, a remuneração também. Claro, por dedução, imagino que você já estava pensando nisso, que é o oposto, exatamente o oposto da renda fixa. Aqui, dentro daquele tripé possível no mundo dos investimentos, a gente vai priorizar rendimentos, abrindo mão de segurança, tá? Garantindo também uma boa liquidez. Na renda variável não é possível ter certeza sobre os rendimentos. Quem compra a ação de uma empresa sabe que embolsará a valorização do papel no decorrer do tempo. Mas de quanto será essa valorização? Se é que ela vai existir, Impossível saber de antemão. Na verdade, não dá nem para garantir que haverão ganhos. Pode ser que os papéis se desvalorizem com o passar do tempo. Perfeitamente possível. Todo dia tem uma empresa quebrando. E eu estou te dizendo isso com um tom meio alarmista, e é para isso mesmo. Não se compra ação de brincadeira. Renda variável é muito bom, é muito sedutor, pode proporcionar ganhos maravilhosos, mas quebra uma pessoa. Recentemente, temos casos aí de americanos que deu um prejuízo enorme a inúmeros investidores. Então, desde o início aqui da primeira aula, eu já quero te dar esse choque de que não pode ser feito de forma leviana, tá? Vamos ver em especial na parte de análise técnica e fundamentalista, quais são os critérios para a escolha de uma determinada ação. É muito bom, eu sou apaixonado, tenho grande parte de meus investimentos em renda variável, mas não é brincadeira, deve ser levado muito a sério. Muito a sério, desculpa. Quem compra o título de renda fixa, empresta o dinheiro para alguém, já estamos bem alinhados com isso. Ponto é, quem aplica em papéis de renda variável, em alguma medida, entra no capital do emissor, direto ou indiretamente. Você se torna sócio daquele determinado ativo, tá? É o que acontece com quem compra uma ação de empresa. Sua expectativa é de que a companhia apresente bons resultados e que isso vai fazer com que a ação valorize também, sem falar da parte de dividendos e por aí vai. Mas é uma expectativa. O que nós temos, então, como os principais ativos de investimento em renda variável? Temos as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, câmbio, as criptomoedas, commodities. Bom, vamos aqui agora falar um pouquinho bem especial sobre cada uma delas, só para ter essa contextualização. Todas elas terão uma aula dedicada mais adiante, tá? Negociado na Bolsa de Valores, as ações são a menor parcela de capital de uma empresa. Quem compra pode dizer sim que se tornou sócio daquela determinada empresa. Sócio na medida de 0,001%, a depender do valor que você entra. Talvez até mais casas decimais ainda em relação à vírgula, Mas fato é, não é errado dizer que você se tornou sócio daquela empresa quando você vai lá e compra uma determinada quantidade de ações dela.
são basicamente duas formas de lucrar investindo em ação. A primeira é com a distribuição de dividendos. As empresas são obrigadas a distribuir os seus lucros aos acionistas periodicamente. E a segunda forma em relação à valorização dos papéis na Bolsa de Valores. Este é o segundo ponto que é de enorme relevância no sentido de investimento em ações. Empresas boas, sólidas, sobrevivem a crises, sobrevivem ao passar do tempo, repassando seus custos operacionais ao consumidor. O que eu quero dizer com isso? Pode olhar para trás aí na sua vida e você deve se lembrar de alguma empresa que existe desde que você é criança. Vou listar 3 aqui para que você comece a desenvolver esse feeling sobre o que é uma boa empresa e o que é uma empresa que não é interessante para que você se torne sócio. Petrobras existe desde que você é criança? Sim, mesmo que você tenha talvez mais de 100 anos. Banco do Brasil, da mesma forma. CEMIG, da mesma forma. Setores perenes produzem empresas sólidas que vão sobreviver às crises que o mercado apresenta ao longo do tempo. Todas essas que eu disse aqui, passou pela crise de 2008, passou pela pandemia, passou pela nossa época terrível de hiperinflação lá no final da década de 80, início dos anos 90, estão aí firmes e fortes. Elas conseguem, dado a importância que ela tem em relação ao produto ou serviço que elas prestam à sociedade, não tem como elas acabarem, mesmo com a gestão horrível, como acontece no caso das estatais, como aconteceu com a Petrobras lá nos anos de 2015, 2016, Petrolão, aquela confusão toda que você deve se lembrar, mas a empresa não quebra, porque precisamos de petróleo. No caso aqui, ela até é a única, né, facilita com que ela não quebre e tem o capital do Estado por trás. Mas o que eu preciso que você entenda? Boas empresas vão sobreviver a momentos difíceis e são a elas que a gente precisa se associar. Por outro lado, num outro aspecto, olha para trás e relembre aí quantas varejistas quebraram nos últimos anos, quantas empresas aéreas quebraram nos últimos anos, quantas empresas de turismo quebraram nos últimos anos. São empresas que, quando você se coloca no lugar do consumidor e não consegue ter um bom motivo para comprar nela e pode ir no concorrente, você já percebe que ela é fraca. O que eu quero que você comece a refletir ao pensar em comprar uma ação? Vamos ver diversos outros critérios, mas esse é um fundamental. Você consome o produto ou serviço daquela empresa. Por qual motivo? Só porque o preço é o mais barato, mas tem dezenas de outras concorrentes que em algum momento pode fazer uma promoção e você acaba indo para ele, é uma empresa que você não deve se associar. Por exemplo, aqui estou dizendo Magazine Luiza. O que a Magazine Luiza produz? Nada. Ela junta produtos de todo mundo e revende. Quando você vai comprar uma geladeira, você não está nem aí se você está comprando na Magazine Luiza, na Casas Bahia ou qualquer outro concorrente do tipo. Note que investir em Magazine Luiza, e agora dizer olhando para trás é fácil, né, porque ela já deu errado, não é uma boa ideia. Se você não tem um critério muito sólido para que aquela empresa faça com que você consuma dela, não é uma boa ideia, ao contrário de CEMIG, por exemplo. Você vai comprar sua energia elétrica de onde, se não for da CEMIG, aqui em Minas Gerais? Isso, o paralelo se aplica aos outros estados que têm as concessionárias específicas também, né? Então, vou colocar energia solar, ok, sim. Mas a maioria absoluta da população está vinculada, no território mineiro, né? A CEMIG. Portanto, uma empresa sólida. Vamos lá, vamos caminhando, tá? Então, essa segunda forma quer dizer isso. É uma empresa que vai se valorizar com o tempo, na pior das hipóteses, com a correção de inflação, quando a gente olha uma janela longa de tempo, tá? Os fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele reúne investidores interessados em aplicar em conjunto no mercado imobiliário. O mais comum é que o dinheiro seja usado na construção ou aquisição de imóveis. O mais comum é o que faz mais sentido. Depois, locados ou arrendados. Os ganhos dessa operação são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou. Os fundos imobiliários podem ter cotas negociadas na nossa Bolsa de Valores. Essas cotas oscilam na Bolsa, de acordo com as condições de mercado ou da gestão da carteira. Assim, não é possível saber de antemão qual será exatamente o retorno. E também não há garantia de que os rendimentos serão mantidos ao longo do tempo. Por que eu frisei aqui a questão de o dinheiro ser usado na construção ou na aquisição de imóveis?
Fundos imobiliários, na aula específica, a gente vai ver que tem algumas variações de tijolo, de papel, híbrido. Assim como os fundos de renda fixa, tem que ter cuidado. É muito interessante quando você entende a lógica do produto. Eu disse isso muito lá também na renda fixa. Quando o fundo imobiliário de tijolo, que você entende que aquilo ali é para juntar dinheiro para comprar um galpão, para comprar um shopping, ok, faz sentido, é um bom produto, em regra. O contrário, quando já começa a entrar com operação estruturada, com certificados recebíveis, aí já começa a não fazer sentido. Mas só uma pequena palhinha aqui, a gente vai falar disso com bastante tranquilidade na aula de fundos imobiliários. É um bom produto, tá? O fundo imobiliário de tijolo é um excelente produto para ter em carteira, de regra. Os ETFs, o Exchange Traded Fund, nada mais é do que fundo de índices, tá? Eles são fundos que replicam a composição de índices financeiros, como o Ibovespa, e têm as cotas negociadas no pregão da bolsa, como as ações são também. Seu objetivo é oferecer aos investidores uma alternativa para investir em carteiras praticamente idênticas às principais referências do mercado. É igual fundo, na concepção de fundo que você já aprendeu até aqui, só que referenciando algum índice. Ao invés de você ir lá e comprar um produto ou outro produto, você pode alocar em algum ETF para que você tenha uma exposição específica a algum determinado nicho do mercado. Pode ser que seja um bom produto também, quando a gente começa a ter necessidade de maior diversificação. Uma das principais vantagens é a praticidade, porque o ETF permite ao investidor apostar, entre aspas, em várias ações de uma vez, sem precisar comprar papel de todas essas empresas. E a segunda é o custo. As taxas de administração dos fundos de índice costumam ser bem menores do que as cobradas nos fundos de ações em geral, tá? Estamos aqui variando entre 0,05% e 0,69% ao ano, essas taxas. Então, um custo bem módico, de fato, bem honesto.